Olá, você vai ver a gravação de um seminário de web sobre o artigo de Freud, o estranho, ou a inquietude, ou o infamiliar. Neste vídeo, além de eu trabalhar especificamente o artigo, eu faço uma correlação com duas séries, Game of Thrones e Black Mirror, e um filme, Entrevista para um Vampiro, de forma a facilitar pedagogicamente o entendimento deste artigo. E se você gosta de psicanálise, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações. Bom vídeo! Para quem não está acostumado, eu sou Alês Clapp, sou psicanalista, professor, escritor, etc. Não é muito bom ficar falando de si mesmo, mas ok, vocês precisam saber, eu sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise do Instituto Melanie Klein, e autor do livro A Pobreza do Analista e Outros Trabalhos. Atendo em consultório particular aqui em São Paulo, em Higienópolis, adultos, adolescentes, e também atendo via Skype. Independente, então, de onde você estiver, a gente pode realizar um trabalho. Alguns avisos antes do início. Estão abertas as inscrições para formação em psicanálise. Nova turma às quartas-feiras, início em 14 de agosto. Tá? Teremos aí o início de uma nova turma em agosto. O horário vai ser das 20 às 22h30 no primeiro ano. O Márcio está colocando, muito graciosamente, os links, se alguém quiser mais informações. Também temos um curso online, Introdução ao Pensamento de Freud, que são mais de 30 vídeos explicativos, com apostila, tutoria especializada, exercício de fixação, tá? Que eu planejei esse curso para a pessoa ter uma noção geral da obra freudiana. Se vocês ficarem até o final, tem um presente para vocês em relação a isto. Temos grupos de estudos do Instituto Melanie Klein, Freud e Melanie Klein. Tá? O Freud, quinta-feira, às 18h30, com o Rafael, e Melanie Klein com o Capelli, às 15 horas. Tá? São grupos de leitura. É uma leitura bem aprofundada da obra de Freud e da Melanie Klein. Freud está na interpretação dos sonhos, e a Melanie Klein, se eu não me engano, está no livro Psicanálise de Crianças. Também estão abertas as inscrições para o nosso programa de atendimento em psicanálise, tá? Um preço camarada, R$ 50 por sessão. Deem uma olhada para algumas pessoas que estão precisando, e também existe o atendimento online neste programa. Tá? As nossas publicações estão com desconto só no nosso site, tá? Para a coleção Transformações em Variâncias. Dê uma olhada no meu blog, tem um monte de coisa legal lá, um monte de artigos e a minha agenda. Todos os vídeos estão à disposição de vocês no canal do YouTube, tem alguns vídeos exclusivos no canal do YouTube, por exemplo, vocês estão vendo aqui o fim da criança freudiana, alguns trabalhos que eu faço sobre Melanie Klein, etc., estão lá, bem como as gravações dos webinários, também estão disponíveis no meu canal do YouTube. Tá? Bom, então vamos começar. O tema de hoje é o estranho. Estranhamente, a gente tem algumas traduções para isso, infamiliar, etc., tá? A primeira tradução que surgiu no Brasil colocou o título O Estranho, que é da Imago. Eu mantive o termo. Ainda, eu acho que esse mês passado saiu uma nova tradução, como o infamiliar, também tem o inquietante, assustador. Então, a gente tem aí várias possibilidades do termo, mas eu mantive a primeira tradução. Então, o tema do seminário de web de hoje é O Estranho. O Estranho é um artigo muito interessante do Freud, que é dividido em 3 partes. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre cada parte,
e eu vou fazer, trazer um pouco esse conceito do estranho, do inquietante ou do infamiliar, um pouco para o nosso contexto, para a gente entender um pouquinho do que o Freud estava falando, tá? Então eu vou explicar rapidamente essas três partes e para abrir para uma discussão, tá? Que eu acho que talvez possa ser mais gostoso, vamos colocar assim, né? Da gente fazer do que né? Para se aproximar do conceito do que uma longa explanação teórica sobre isso, né? Conversar sempre é bom. Eu vou abrir aqui uma aba. Eu vou deixar para depois, quando for na fase de perguntas, porque eu tenho medo dessa aba que eu nunca usei. Como eu falei, é um recurso novo do sistema e eu não usei. Mas vamos lá. Eu vou colocar, não sei como é que está. Ah, tá, entendi. Volta para cá. Botei para cá. Eu não sei como isso vai aparecer para vocês, mas aqui parece a possibilidade de vocês fazerem perguntas, tá? Mas depois a gente vê essa ferramenta, qualquer coisa vocês postam no, no próprio chat ou no módulo de pergunta. Parece que fica mais bonitinho no módulo de perguntas. Tá? Depois a gente vê como é que funciona isso aqui. Depois, Márcio, testa isso para a gente ver como é que funciona, tá bem? Eu falei, hoje a gente tem algumas novidades em termos de sala. Então vamos lá. A primeira parte a primeira questão do termo que eu já falei, né? Unheimlich pode ser traduzido como inquietante, infamiliar. Eu achei essa tradução muito, vamos dizer assim, mas vamos ficar com interessante. Estranho é a primeira, né? Mas o termo em alemão é unheimlich. Né? Se você jogar no Google, por exemplo, dá assustador. Então, é aquilo que a gente vê nos impacta de alguma forma, nos inquieta, nos soa estranho, né? Alguma coisa está fora da ordem mundial. Então, é um pouco essa sensação que tem. O assustador, eu vi essa tradução no Google, ela pode ser um tipo de inquietude, mas a palavra inquietude é maior do que assustador. A gente vai desenvolver um pouco melhor isso ao longo dessa explanação, de forma que vocês podem ter uma visão melhor disso. Primeiro, eu vou explicar vou colocar as três partes deste trabalho do Freud. No primeiro, ele vai se debruçar sobre o termo Unheimlich e ele vai pesquisar vários dicionários e ele vai mostrar que, por esses dicionários, segundo ele, segundo o próprio Freud, ele consegue sair de familiar a infamiliar. Então, a mesma palavra que poderia significar familiar em algumas línguas pode significar infamiliar em outra. Então, é um termo que teria aí uma dupla face entre familiar e infamiliar, tá? Já na segunda parte deste trabalho, o Freud ele vai dizer o seguinte, eu acho que esse é um ponto crucial dessa apresentação, que eu acho que é a ideia principal do trabalho, do estranho. Aquilo que nos é estranho é aquilo que nós recalcamos. E por algum motivo aparece na realidade. Então, aquilo que eu recalquei, eu não quero saber, de repente ele volta à tona em algum detalhe do real, ou do fantástico, ou de uma tela, ou de um filme, e me chama a atenção. Então, essa inquietude não se deve à coisa em si, mas por me lembrar do meu recalcado. Tá? E aí tem uma tese principal, eu acho, que me chama muita atenção. Por que, de repente,
tema da sexualidade, ele inquieta muitas pessoas, né? Ele causa estranheza a muitas pessoas. Porque quando a gente analisa a psicanálise, né, a gente trabalha na perspectiva freudiana do recalque, do complexo de Édipo, da formação do ego e da formação do sujeito, a gente entende que foi feito um ponto de equilíbrio muito sutil, muito delicado, no sentido de que pode ser quebrado a qualquer momento, né? Uma vez que nós nascemos, segundo Freud, os 3 ensaios da sexualidade, que é um outro webinário que a gente já tratou, está disponível no canal do YouTube. O sujeito nasce egoísta, perverso, polimorfo, faltou dizer, com uma bissexualidade constitutiva, e tudo isso vai chegar num ponto de equilíbrio, que é o exercício da sexualidade deste sujeito. Uma vez que ele se defronta com uma sexualidade diferente do ponto de equilíbrio da que ele tem, isso lhe causa uma inquietude. Isso lhe causa um desconforto. Isso lhe soa estranho e infamiliar, assustador. Então, muitas vezes a sexualidade do outro, quando é muito diferente da minha, me soa assustador, porque me lembra o quão sutil, o quão delicado é o recalque que eu fiz em relação à minha própria sexualidade. Então, eu acho que essa me parece ser a tese principal do trabalho. Tá? Então, a noção de que o infamiliar está ligado diretamente àquilo que eu recalquei e aos pontos de equilíbrio psíquicos aos quais eu cheguei. E aí o Freud ele vai analisar uma série de possibilidades de como que esse infamiliar de alguma forma se apresentou pela realidade. Então, ele vai falar de cinema, ele vai falar de arte, ele vai falar de projeção, ele vai falar de introjeção, ele vai falar de um monte de possibilidades que existem em relação a manifestação desse infamiliar e que a gente pode entender que são quase que infinitas. Seriam quase que infinitas. Então, essa é uma parte interessante do texto, talvez muito mais ligada à questão da estética, de como que ocorre o retorno do recalcado, do que a origem em si dessa inquietude. Tá? E aí, eu vou trazer um pouco para vocês, nesta noção deste equilíbrio delicado em relação ao recalque, de algumas coisas que nos causam muita inquietude e estranheza nos dias de hoje, ou trazendo elementos dos dias de hoje. Na verdade, eu vou comentar 2 séries e um filme, tá? Para a gente se aproximar didaticamente um pouco mais deste conceito. So far, so good até agora? Vocês estão acompanhando? Aqui na sala. Yes, deixa eu ver pelo Face. Estão conseguindo acompanhar pelo Facebook, vocês? Ok. Então, vamos lá. A primeira série que eu trouxe para a gente começar uma conversa, e aí eu vou precisar da participação de vocês, é Game of Thrones. Alguém assistiu algum episódio? Sabe do que nós estamos falando? Game of Thrones? Eu não vou contar o final, então não se preocupa, Tarcísio. Não vou te contar. Eu não vou te contar quem se tornou o rei dos reinos. Não vou te contar. Então,
Quem citando? Mas vamos lá. Game of Thrones é uma série. Tá, não vou falar nada. É uma série que, pelo menos, me chamou a atenção, porque se vocês observarem, os personagens eles não são chapados. Né? Eles são geralmente personagens um pouco mais complexos do que a gente está acostumado a ver em trabalhos deste tipo, né? Por exemplo, a gente tem um anão inteligente, mas ao mesmo tempo faz umas burrices que não tem tamanho. A gente tem uma rainha que tem uma inteligência fantástica, mas é ao mesmo tempo malévola, mas ao mesmo tempo é capaz de fazer qualquer coisa pela família. A gente tem um irmão que. Então, é uma série de elementos que tornam a diferença entre inteligente e estúpido cinza, entre bom e mal cinza. Então, os personagens dessa série, salvo acho que raríssimas exceções, eles não são facilmente classificáveis, como numa novela, entre bom e mal. Eles têm aí camadas de sentimentos, de emoções, muitas vezes contraditórios, que às vezes nos causam uma certa estranheza, né? Afora a questão de que você não pode se apegar a nenhum deles, que eles vão morrer mesmo, né? Ah, eu gosto de tal personagem, ele vai morrer, não se preocupe que ele vai morrer, geralmente de uma forma muito cruel. Então, este ponto de equilíbrio, às vezes, que a gente chega em facilmente classificar o que é um bom, o que é um mal, o que é o certo, o que é errado, porque isso é fácil. O mundo deste é fácil de fácil classificação. Quando a gente pega esses personagens, eles se tornam de difícil classificação. Isso nos inquieta. Né? E isso, de certa forma, nos tira do conforto desta facilidade de separar o mundo entre bem e mal. Então, em termos de psiquismo, né, para a gente não ter que trabalhar com essa complexidade, muitas vezes, de que um ente querido ele pode ser bom e ao mesmo tempo nos fazer mal, né, um pai, uma mãe, um irmão, etc., etc., a gente divide o mundo e tudo fica mais fácil. Né? Só que nesta, a gente escolhe um lado e elimina o outro. Então, este seriado, eu acho que ele nos traz um pouco esta inquietude, né? Traz um pouco disso. Essa é uma perspectiva de inquietude, mas eu tenho certeza que GOT ele pode trazer outras inquietudes. O Tarcísio está dizendo, não há um lado certo, mas o da necessidade individual. Talvez essa seja a política, né, Tarcísio? Talvez esta perspectiva que seja da política. Isto seja a política. Né? Você deve estar chamando a primeira posição, a posição esquizo-paranoide de Melanie Klein, Beatriz. O que move a política não é o bem e o mal, não é o certo e o errado. A política são outras coisas. Eu acho muito engraçado quando as pessoas se decepcionam com a política. De repente imaginaram uma outra coisa. Que ela seria uma outra coisa. Né? Então, ou que muda muito, trocar um partido pelo outro, etc. Eu não vou entrar muito nisso. Vou entrar nisso daqui a pouco. Fabiana, alguma coisa, Fabiana? Ixi, então deixa. Ok. Próximo. Próximo. Esse aqui é dos bons. Alguém já assistiu Black Mirror? Sabe do que nós estamos falando? Sim.
Eu. É... Alguém já ouviu falar de Além da Imaginação? Na mesma linha de Além da Imaginação, Hitchcock apresenta foi o primeiro, em 56. Entra na mesma linha de Black Mirror. A diferença é que Black Mirror é algo focado em tecnologia, né? Hitchcock apresenta, Além da Imaginação, eu acho que ainda tem um outro seriado entre um e o outro, que eu esqueci o nome agora, são um pouco na mesma linha, né? São um pouco na mesma linha, que é trazer elementos de uma realidade fantástica. Então, por exemplo, Além da Imaginação é um seriado, sim. Né? Deixa eu ver se eu clicar nisso aqui, o que acontece? O que será que acontece aqui? Publicar. O que será que aconteceu? Nem sei o que aconteceu aqui. Publicou. Não sabe aonde. Além da Imaginação é um seriado que passou na TV americana por quase 20 anos, se eu não me engano, tá? Muito bom, por sinal. Deixa eu trazer um elemento do Black Mirror numa dos episódios. Então, as pessoas elas davam like para uma outra pessoa e atribuíam para ela uma nota. Então, num dos episódios. Então, eu poderia encontrar com você e falar, você tem nota 80, você tem nota 10, ou não curti você. E quanto mais as pessoas curtissem ela ia tendo uma pontuação de acordo com a interação social delas, e ela podia ser mandada embora a ter desconto em passagem de acordo com esse like que as pessoas dessem em relação a ela. Captaram por exemplo, a ideia de um episódio desse? A gente fica dando like no Face, like no Instagram. Então, nesta hora, se substitui isto que está no meio virtual para o meio real. Então, é um episódio muito bacana, né? E exagera isso e traz isto para uma realidade muito concreta. Cadastro positivo vai na mesma coisa, Serasa vai na mesma coisa, etc. Né? Então, é um seriado, Uber vai na mesma coisa, que você fica dando isto, Fabiana testar. Então, essas ferramentas já estão aí. E para quem assiste, causa uma certa estranheza, né? Causa uma certa inquietação. Eu lembro de um episódio de Além da Imaginação, Twilight Zone, que em inglês é Twilight Zone, ou A Hora da Zona Morta, tem umas traduções por aí. Onde uma pessoa que era condenada, ela recebia um sinal na testa e ninguém mais falava com ela. E ela poderia andar para onde ela quisesse, fazer o que ela quisesse, entrar onde ela quisesse, mas ninguém conversava com ela. No começo ela achava o máximo, ela roubava hambúrguer, ela pintava o diabo, mas ninguém falava com ela. Passava algum tempo, este sujeito ele ficava tão deprimido de não falar com as pessoas que ele começava a virar um sub-humano. Então, ao final do episódio, as pessoas retiravam essa marca da testa dela e as outras pessoas voltavam a falar com ela. Então, causou uma certa, pelo menos para mim, uma certa inquietude a forma como foi se processando esse ostracismo no meio da sociedade. Só que o que está acontecendo, eu acho que a série Black Mirror, eu vou ser específico em relação a esta série, é que anda difícil competir com a realidade. Que a gente começa a ver coisas tão absurdas, já faz algum tempo que a gente está vendo coisas absurdas, que fica difícil competir. Né?
E aí não mais a fantasia nos causa inquietude, como um filme. O Freud colocou muito isso, né? A literatura causa inquietude. Cinema, o Freud não falou de cinema, né? Falou da literatura fantástica, falou, né? Mas sempre no ramo das artes nos causando inquietudes. Eu temo que a gente passa por tempos onde a realidade começa a nos causar tanta inquietude como uma literatura fantástica. Né? E aí você tem que ser muito bom para fazer alguma coisa em termos artísticos que nos cause uma inquietude. Né? Tem alguns artistas que são especialistas nisso, mas tá difícil. Competir com a realidade anda difícil. E quando eu digo isso, não estou falando de cenário político, não necessariamente isto, tá? E mesmo se alguém pensar em cenário político, eu acho que ele causa inquietude há muitos anos, tá? Então, para deixar muito claro, eu não estou falando de direita, esquerda, Bolsonaro, PT, não se trata disso. Ele já anda causando, a política já anda causando, para mim no Brasil, inquietudes há muito tempo, né? Faz tempo que isso. Mas parece que, de alguma forma, a forma de discussão, a forma de se relacionar em termos de mídias sociais, etc., inquieta, né? Inquieta, no sentido de que a gente tem um ponto de equilíbrio civilizatório, que é o que Freud aponta, no mal-estar da civilização, que a gente, de alguma forma, tenta ser civilizado contendo a nossa agressividade e destrutividade. Contendo a nossa agressividade e a nossa destrutividade. O que para mim anda difícil competir com a realidade é o fato de que, não importa o espectro político do que nós estamos falando, esta agressividade e destrutividade que é contida e aparentemente está tudo bem liberá-la, está tudo certo liberá-la, isso me causa uma certa inquietude, pelo menos para mim. Tá? A Fabiana Tessaro diz, tem um episódio também que a pessoa tem uma câmera nos olhos onde o marido descobre a traição da esposa. Esse me deu medo. Eu lembro desse episódio, né? E eu achei muito interessante como que ele foi construindo isso. Porque no começo ele parecia completamente paranoico. Não é, Fabiano? Ele parecia maluco. Mas no final, ele não estava tão maluco assim. Né? Isso me assustou. Se ele fosse só louco, e aí a gente volta no Game of Thrones, tava tudo bem, mas ele era um louco com razão. Aí foi a inquietude total. Então, né, esse exercício da agressividade, destrutividade no meio social, por exemplo, me causa muita inquietude. Né? Eu acho muito estranho, eu fico perplexo, assustado com isso. Vocês entenderam o raciocínio aqui dentro de Black Mirror? Entre o real essa quase que uma indistinção entre o real e o imaginário. Tudo bem até aqui, nessa argumentação? Ok. Uma outra coisa que aparentemente causa um pouco também de inquietação, e eu vou fazer uma questão aqui. Quem é que já passou dos 40 por aqui? Não precisa dizer a idade, assim, só bota um sim aí. Quem passou dos 40 aqui? 40 não parece. Se você falasse que não tinha, eu acreditava, tá, Fabiano? Botasse 28, eu acreditaria, Fabiano. Né? Bom, alguém assistiu o filme Entrevista com o Vampiro? Quem é que assistiu Entrevista com o Vampiro? Ah, mas assista, é muito bom. Muito bom. É o seguinte,
O livro também é tradução, não sei se vocês sabem, da Clarice Lispector. A tradução de Entrevista com o Vampiro para o português é da Clarice Lispector, olha só, tá? Se não pela obra, pela tradução, já vale a leitura, né? Que é a leitura da Clarice. Tem um detalhe no filme que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Como morre um vampiro? Né? Como é que morre um vampiro? Vocês lembram pela literatura como é que um vampiro morre? Vocês lembram disso? Bala de prata, o que mais que mata um vampiro? Estaca no peito. Estaca. Luz solar, alho. Exatamente. Mas tem uma coisa neste livro e neste filme. No filme não é tão explícito, mas ainda aparece, mas você tem que prestar muita atenção. Que é uma forma peculiar de que um vampiro morre. É pela idade. No sentido de que, quando o vampiro vai envelhecendo, ele tem 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, chega uma hora que ele não pertence mais àquele tempo onde ele está. Ele vai se tornando um animal. Porque ele não compartilha, ele não consegue compartilhar mais aquele mundo. Porque o mundo que ele nasceu não existe mais. O mundo que ele chama de mundo deixou de existir. E ele vai se tornando um animal e um animal. E não é mais um vampiro, que é um morto-vivo, que seria um homem, né, que não está nem vivo nem morto, para se tornar um animal. Então, é uma forma muito peculiar de se morrer, de um vampiro morrer. Porque se nada o matar, a bala de prata, estaca, o solar, o alho, o que vocês queiram, ele morre de velhice. Né? Mas não fisicamente, mas ele morre psiquicamente porque ele não consegue mais compartilhar aquele mundo. Vocês entenderam isso? Esse conceito? Do que eu estou trazendo? Né? Se a gente pegar a Idade Média, vamos pegar a Idade Média, tanto faz, não vai fazer muita diferença em termos de vida se uma pessoa viveu em 1100, 1200 ou 1300, ou 900. Você pode pegar aí 300, 400 anos de história, 500 anos de história ali pela Idade Média, que tanto faz. O sistema de vida era o mesmo. Alguma coisa tecnológica, uma peste, mas fundamentalmente era a mesma coisa. Não dava lá muita coisa. Né? Conforme está passando o tempo, este ciclo onde o mundo muda, ele vai diminuindo. Ele está diminuindo. Né? De forma que, entre 1500 e 1800, por exemplo, a gente já pode dizer que nós teríamos, pelo menos nas grandes cidades, uma outra realidade. E isto vem se acelerando. Né? Se de uma geração a outra, no século passado, a gente precisaria de 30, 40 anos para mudar uma geração, ou seja, mudar um pouco o ponto de vista, etc. Por exemplo, década de 60 e 70, a gente consegue meio que juntar as duas. 80 começa uma mudança, mas 90 é radicalmente diferente de uma década de 60, por exemplo. Até pela entrada da internet, etc, etc. Da microinformática. A microinformática mudou muita coisa. Hoje a gente calcula que a cada 14 anos, mais ou menos, a gente tem uma mudança de ciclo. O meu ponto é muito fácil envelhecer. Se a gente não tomar cuidado, é muito fácil envelhecer. É muito fácil não se relacionar com o mundo.
É óbvio que em um determinado nível o mundo não muda. As pessoas conversam, as pessoas falam, etc, etc. As pessoas precisam trabalhar, etc, etc. Mas num outro nível existem mudanças radicais. Então, eu temo hoje que de repente começam a surgir novas tecnologias. Eu acho que o ponto principal é a questão da tecnologia, em que, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a falar com 30 e poucos anos no meu tempo. E o mundo vai se tornando um lugar estranho por obsolescência, pela nossa obsolescência. Tá? Então, esse é um outro fator que faz com que, de repente, o mundo vá se tornando um lugar estranho. Não é? Eu fico imaginando a forma como muitas pessoas se relacionam em termos de mídia social, se uma pessoa de 60, 70 anos não sente uma certa estranheza em relação a isso. Eu não tenho 60, 70, já acho uma coisa meio estranha. Mas é um sinal da minha idade, né? É um sinal que eu estou envelhecendo muito rápido. Só espero que, como Rei Lear, eu consiga ficar sábio antes de ficar velho. Né? Dura ficar velho antes de ficar sábio. Aí é uma coisa horrorosa. Então, isso é uma outra coisa que acaba trazendo uma certa estranheza para o nosso dia a dia. Tá? Alguém compartilha um pouco dessa estranheza que eu estou trazendo? Percebe emocionalmente essa estranheza que eu trago? Vocês estão muito novinhos para ter essa estranheza ainda. Eu diria, Cláudio, que a estranheza da não repetição, né? A não repetição causa estranheza. A repetição não causa estranheza. O sameness não causa estranheza, porque é o mesmo todo dia. Mas quando a gente não consegue mais se repetir, a coisa fica estranha. A estranheza aparece na falta da repetição. Tá? Então, fazendo aqui um pouco de um apanhado, deixa eu só ver o que o pessoal do Face está falando aqui, que eu estou na sala. Estamos no Idealismo e Gênero de Jon Snow. O pessoal do Face compartilha alguma estranheza em relação à idade? A idade chega, né? A idade é uma coisa terrível. Mas a Lucia e o Sérgio não tem problema com isso. Não tem problema nenhum com esse tipo de situação. Bom, fazendo aqui um pouco do apanhado do que eu trouxe, o tema central para mim do estranho é este frágil e delicado equilíbrio do nosso recálculo, dos nossos recálculos, né? Que é o que eu trouxe aqui. E eu procurei trazer 3 formas onde esse frágil recalque ocorre. Quando a gente trabalha uma perspectiva muito simplista em relação à complexidade do real, e quando essa complexidade surge, a gente estranha e tende a achatá-la novamente. Né? E eu mostrei isso através dos personagens de Game of Thrones, né? Essa carga emocional em Game of Thrones. Quando a diferenciação entre fantasia e realidade ela começa a ficar borrada, né? E a gente começa a se espantar porque alguma coisa que era só do reino da fantasia começa a invadir a realidade. Né? Então, esse é um outro fator, né? Que acaba nos causando estranheza. Quando aquelas linhas divisórias que nos separam da civilidade começam a serem borradas, quando o estatuto do que é humano começa a ficar borrado, né? Isso, de certa forma,
nos causa estranheza, ou pelo menos me causa estranheza, e eu não sei mais onde é que eu estou, né? Preciso fazer um esforço, e aí entender que também tudo tem uma certa complexidade, né? E essa linha divisória não é tão clara, mas continua me espantando quando certos valores são jogados na lata do lixo. E por fim, né, a nossa própria identidade no tempo. Quando isso começa a ser corroído, o presente começa a ficar estranho, né? E é óbvio que essas três coisas não são separadas, elas podem aparecer às vezes da mesma forma, né? No mesmo fenômeno, eu posso ter as três coisas, né? Então, esta foi a minha linha central de raciocínio hoje. Então tá bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa sala e pelo Facebook, tá? Agradeço muito a participação de vocês, véspera de feriado, e vocês estão aqui conosco, né? Nessa hora que a gente conhece, né? A gente, né, agradece um pouco mais a presença de vocês aqui, tá bom? Então, muito obrigado e até o webinário do mês que vem, que é recordar, repetir e elaborar, ou perlaborar, aí tem diversas traduções. E este webinar vai estar disponível no canal do YouTube, tá? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.